Já estou aqui com a doutora Mayra Costa, uma das pré-candidatas a prefeita aqui da nossa cidade de Limeira. Muito bem-vinda. Obrigada, Karina. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, estar aqui na sua companhia, né? E vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar, porque assunto tem, né? Com certeza, com certeza. Tem bastante assunto. Inclusive, já estamos ao vivo lá pelo YouTube, Facebook. Você pode mandar a sua pergunta aqui, interagir com a gente, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode estar mandando aqui, que nós vamos responder, né? Sim, sim, com certeza. Mas começando, ontem foi 1º de maio, né? 1º de maio, um feriado aí que é muito comemorado no nosso país. No Brasil, é um dia assim, especial, considerado chamar assim, uma homenagem à questão do trabalhador, né? Aí se faz Dia do Trabalho, porque é aquela, vamos dizer assim, aquela importância que tem que se dar ao trabalhador. Sim. Independente da sua profissão, independente se ele é autônomo, né? Mas tem que ter essa valorização. Então, todos nós, trabalhadores, temos que ter esse assim, tá valorizado, temos que continuar, né? Tem que continuar, acordar, né? Todo dia cedo, ir lá, isso, tem que fazer o seu. Ter todos os enfrentamentos, né? Que eu digo, independente da profissão, e saber que é um dia atrás do outro, né? E às vezes assim, viram a rotina, né? Todo dia, né? A gente que precisa, todos que precisam trabalhar, a gente sabe que isso vira uma rotina. Muitas vezes desgastante, muitas vezes, né, estressante, é onde tem essa questão de dar essa valorização ao trabalhador, né? Acho que a gente não pode esquecer isso nunca. E tem essa parte dos trabalhadores, e tem muitas doenças também envolvidas. Sim. Com o trabalho, né? Sim, hoje tem as doenças do trabalho, propriamente dita, né? As doenças que podem acontecer diante do trabalho. Tem aquelas doenças causadas pelo trabalho, como tem, às vezes, produto químico, né? Alguma coisa. E hoje se fala muito no burnout, né? Que é uma coisa específica do trabalhador, independente também, né? Da profissão, mas é desencadeada pelo trabalho, né? O trabalho como um todo, pode ser o ambiente de trabalho, as pessoas do trabalho, e que aquele trabalhador, aquela pessoa, ela pode ficar adoecida, então ela tem ansiedade só de ela pensar que ela tem que ir ao trabalho. E o meio do trabalho, o local, ele interfere na pessoa? Sim, Karina, sim, bastante, né? Tanto que hoje, lógico que ao longo do tempo, isso foi se enxergando, entendendo, percebendo, que hoje, quando a gente fala em grandes empresas, né, vamos dizer, as multinacionais, que já têm mais esse olhar, né, eles têm os RHs dessas empresas, elas se preocupam com os trabalhadores, muitas vezes elas que marcam consulta para eles, né, elas que vai ver o atestado, encaminha, né, elas se preocupam, né, procuram vaga, então há uma preocupação sim, né, eu acho que cada vez mais com os trabalhadores de uma forma geral. Porque antigamente, na verdade, é como se fala um pouco da depressão, né? Que era a frescura, que era a parte de religião, mas não, né? Isso é muito real. Então, falar, aquele funcionário é preguiçoso, ele não está querendo vir trabalhar, está faltando demais. Mas hoje a gente consegue estar avaliando melhor isso. O RH já tem treinamento, né, desse olhar. Sim. Os RHs, eles têm aquelas pessoas que muitas vezes até visitam as famílias para entender o que está acontecendo, né? Teve uma vez até uma assistente social de uma empresa que ela ligou para mim, que ela queria entender, né? Até para estar ajudando a pessoa, porque a pessoa estava num nível de depressão assim tão grande que ela não conseguia nem dizer nada no trabalho. Né? E aí ela corria o risco de ser, vamos dizer, demitida. E a RH, a pessoa, né, a funcionária, ela identificou, falou, não, ele nunca foi assim, né? O que é que está acontecendo? Tá? Então, hoje a gente vê esse olhar, né, em especial das grandes empresas, para buscar. Poxa, e às vezes é um funcionário que ele é valorizado, é um funcionário antigo, né, é um funcionário muitas vezes que a pessoa substitui. Não é assim, não sai substituindo a qualquer custo, né? Então, as empresas, eu vejo hoje que as empresas vêm tendo esse olhar, essa preocupação. E mesmo a gente fala de multinacionais, mas assim, os pequenos, por exemplo, você pode ter um funcionário e ainda é maior ainda, né? Porque você convive
convive com aquela pessoa diretamente. Você vai perceber sim, quando ela está sim, diferente, né? É que quando eu falo assim, as grandes empresas multinacionais, é porque muita gente, né? porque é muita gente. Então imagina o dono da empresa identificar, não é ele que vai identificar, né? Existe um patamar de funcionários, aí RH, assistente social e tudo. Mas quando é uma empresa menor, né? As microempresas, como você falou, e às vezes tem 2, 3 pessoas trabalhando, aí é mais fácil essa identificação, porque você está ali o dia a dia com ela. E né? é legal, doutora Mayra, tipo assim, falando assim, diretamente com os funcionários, assim, se você estiver percebendo alguma alteração no seu colega, sim, e tipo, sim. é legal já ir lá falar com a RH, olha, tô sentindo que a Mayra tá diferente, Isso, eu não sei o que é, mas eu tô querendo ajudar, eu tô vendo que tá acontecendo alguma coisa. Isso é prevenção, né? Sim, e assim, muitas vezes a gente ainda tem aquela mania de, não vou falar não, porque eu não quero não me quero meter me na meter, vida. né? Tem, Gente, é com a história do vizinho, não vou falar não. Sim. Eu só ouço o grito lá, mas não vou falar não, porque eu não quero. Eu acho que a gente não pode, né, sair identificando, ser omisso, isso. Né? Lógico que você não vai sair falando aos 4 cantos, mas você vai falar, por exemplo, numa empresa, com uma coisa, você vai falar com a pessoa responsável. Com o seu chefe. Isso, alguma coisa que identificou, exatamente, porque é a forma que você tem de ajudar, porque é o que eu digo assim, dependendo da doença, o indivíduo ele não vai chegar, tô doente, ele não sabe. Não, ele apenas perde como é que se diz, a produtividade, seja ela qual for, às vezes ele falta, ele é adoecido, ele começa a pingar de médico em médico, sem nem ele saber o que ele tem. Né? E aí, se alguém não identificar, esse indivíduo só vai piorando. Baixo, exatamente. Né? Seja a doença que for. Né? E em especial, quando a gente fala de saúde mental, que hoje é o que mais... É que a gente percebe, né? Se eu convivo muito com você, eu vou perceber, não, ela tá... Alguma coisa está acontecendo, mas ela está diferente, estou vendo que ela está mais tristinha, ou irritada. Mas é que assim, tem dia que a gente não está bem também. Normal, tá tudo bem. Normal. Mas assim, a constância, né? Isso, a mudança de comportamento. Né? É muito importante. Isso. E a gente falando em trabalhador, empresários, eu queria falar um pouco sobre o comércio, né? Que a gente está falando muito do comércio, o pessoal do comércio aqui de Limeira está vindo reclamando muito desse abandono que a gente percebe. É nítido, tá? Se você subir a Doutor Trajano aqui, você já consegue observar muitos imóveis abandonados, uma loja, uma do lado da outra fechada, e isso está trazendo muitas reclamações por falta de incentivo, por falta assim, de um apoio, de alguma assim, estão gritando, né? Limeira está gritando. E a gente consegue fazer alguma coisa? Karina, eu acredito que sim. Eu acho que tem que assim, eu acho que a primeira coisa, como você falou, né? Vamos colocar assim, a questão do poder público, né? Que ele não é o único responsável, obviamente, tá? Mas faz parte disso, né? Então é começar a ouvir. O que é reclamar? O que está reclamando? O que está acontecendo? Né? E parar para ouvir. Do mesmo que você ouve as reclamações, você também tem que ouvir as sugestões. Sim. Porque quem está ali no dia a dia, está vivendo, está sentindo na pele, é que está enxergando como começou, aonde começou, qual a dificuldade. E aí onde está você ouvir, para daí sair as sugestões daquilo que pode ser feito. O que dá para ser feito. Né? Sim, exatamente. Mas você tem que ouvir as pessoas, ou seja, ouvir os comerciantes, né? Porque eu não sou comerciante, eu vou lá, compro, entro, saio na loja e acabou. Você é comerciante. Então você sabe aonde está, por que não compra, por que fecha, por que eu tenho que fechar a loja mais cedo, por que eu não posso abrir dia A, dia B ou dia C, né? O que está acontecendo? E vocês se conversam. Por que sua vizinha fechou? Foi o que aconteceu? Né? Então é isso que tem que ser escutado e através disso vir as sugestões para poder buscar as melhores soluções. Até porque quem está ali no dia a dia, quem é comerciante, sabe o que está acontecendo. Porque quando você está no olho do furacão, às vezes também você, você não sabe o que está acontecendo. Aí, assim, meu vizinho pode estar falando assim, olha, Karina, faz assim e tal, dando sugestões, né? Só que a gente vê que o negócio está realmente, assim, sempre pontuando. Gritando, algumas questões. Porque algumas questões, como você falou, o seu vizinho faz, Karina, eu fiz isso e para mim melhorou, opa, legal. Foi uma ideia pontual.
né? Sim. Que aí Aí é quando é legal. coletivo- Agora, quando é assim, de repente o mesmo ou os vários problemas que está atingindo todo mundo na mesma intensidade, opa, Para que né? alguma coisa Tem que Porque- conversar, tem que conversar. E o centro da cidade, assim, a gente sempre fala, o centro é centro, né? E assim, nas grandes cidades, o centro ele é bem desvalorizado. Quando você vai para grandes capitais, né? O centro é desvalorizado. Mas a nossa cidade ainda não é uma cidade grande, né? É uma cidade que a gente ainda valoriza caminhar no centro, valoriza você na calçada, né? Valoriza você ir resolver alguma coisa, você fala, vou no centro da cidade. É. Então é isso que a gente não pode deixar apagar. Que é a parte da humanização, Sim, né? Que a sim. gente vê que a parte da humanização na nossa cidade, ela está de lado, ela está jogada, né? Então a gente precisa trazer isso. Por quê? Resgatar, porque assim, eu sou limeirense, eu tenho muita gente que também, aqui a maioria que eu converso são todos daqui. E muitos têm muitas memórias, por exemplo, no centro da cidade. sim. E vemos cidades da região que os centros atraem as pessoas para Sim, sim, exatamente, é um passeio, é uma fonte, é um Isso. canteiro de flores que as pessoas tiram foto, é uma coisa antiga, mas que está cuidada, né? São coisas que chamam a atenção e as pessoas vão até ali para conhecer. E esse tipo Né? de coisa a gente consegue revitalizar, né? Sim, Tipo, trazer de volta isso. Por quê? O que acontece quando nós temos um centro atrativo, um Cuidado. lugar bonito, várias lojas, muitos comerciantes, a gente traz pessoas de fora Exatamente. para a gente trazer mais receita para dentro da nossa cidade. Exatamente. E trazendo mais receita para a nossa cidade, porque o comércio é uma fatia bem grande, Com certeza. né? Para Com que certeza. fomenta, que traz Sim, receita para nossa sim, cidade. sim. E dali que a gente vai aplicar na saúde, na educação. Que são então, os por que impostos, somos os- tão abandonados? Eu não saberia dizer assim o que aconteceu, O que né? aconteceu? Mas tem assim, solução. Não, sim, eu creio que sim. Eu acho que assim, é o que eu digo, vai ficar 100% de uma hora para outra? Óbvio Não. que não, né? Mas é o que eu falei, o primeiro passo é o conversar, entender o que aconteceu, o que está acontecendo, ouvir sugestões, né? Isso a nível de poder público e parcerias, né? Parcerias. O que é que a gente pode fazer? O que um pode resolver, o que o outro pode, né? O que é que a gente pode trazer Assim, isso? em grupo, Em né, a gente grupo, pode isso, montar. em grupo, exatamente, né? Porque como você falou, ó, eu não sou limeirense de nascença, né? Sou limeirense. Dia porque 8, até que- dia 8 vou receber meu título, tá? É verdade. Né? Então, assim, quando eu vim morar aqui, eu levava meus filhos, o pequeno ainda, pra praça. Eu levava o João pra praça. Sim. Né? De domingo de manhã. Que nem eu eu, levava. por exemplo, eu já não levava mais o meu. Levava, assim, poucas vezes, porque ele é mais novo. Mais então já novo. não tinha, né? Aham, então a gente levava. A gente passeava na praça, a gente comia pipoca, depois ia andando. Né? A gente ia andando para casa, que eu morava na Presidente Prudente, depois a gente ia andando para casa. Tinha aquelas feiras ali, né? Isso, você lanchava, né? Então isso dá para resgatar, né? Dá para resgatar. Porque assim, e ao redor do centro ainda tem muitos bairros de habitação, de moradia, de casa, né? Não é só empreendimento, não é só comércio, empresa, não. Então essas pessoas Famílias. mais próximas, elas vão vir para o centro. É. Ela tem que ter esse centro. E o centro da cidade, assim, o que mais é de reclamação hoje, eu acho que a primeira pontuação, a primeira coisa que precisamos olhar quando a gente fala de comércio, mesmo no centro ou nos bairros, que hoje a gente tem Sim, vários centros, né? sim, Vários sim. pequenos centros aqui dentro da nossa cidade. É a segurança. Sim, sim. A segurança é um fator chave, né? Lógico que não é só ela, porque dependendo do que você puxa, você está chamando a segurança, né? E para fazer segurança, você precisa de outras, vamos dizer, de outros passos que acabam assim, não só trazendo a segurança, como as pessoas sentem confiança e fica até mais bonito. Né? Então fica mais seguro, mais bonito, mais atrativo, né? Então você junta várias coisas. Então você não só está falando de segurança, que tem o policial e não vai ter o assalto. Não, vai muito mais além do que isso. E né? essa parte de segurança, assim, podemos aumentar o policiamento na rua,
Sim, tem tem várias. projetos. Olha, é a iluminação, é a limpeza, são as orientações que a própria, vou dizer, polícia ela pode fazer, é o engajamento, né, da polícia, seja, né, qualquer, entre a polícia militar, GCM, tudo, é um engajamento com a polícia, né, a região. Né? E naquela reunião que a gente teve, a gente viu quando falou de câmaras, né? Vizinhança solitária, usar a tecnologia, ter a parceria com a polícia, né? Até essa, vou chamar, amizade, porque isso cria parcerias. Então, ou seja... E uma rede, não é uma corrente. Uma corrente, porque um ajuda o outro, que ajuda o outro, que ajuda, né? Então, acho assim, tem soluções. Porque o que a doutora Mayra está falando, que nós temos vários grupos com a polícia, inclusive, né? Pediram para a gente estar divulgando isso, porque está resolvendo, está sendo mais rápido, né? Ao invés de você ligar, depois você liga para o 190, porque tem que fazer a ocorrência do mesmo jeito. Mas esses grupos, eles estão trazendo assim uma segurança maior, porque está sendo muito mais rápido. Fica mais ágil. Porque você mandar uma imagem, uma imagem da câmera ou uma foto, rápido, ela se espalha. Se espalha, isso. E isso assim, é muito importante. Inibe, e acho que isso, né? A gente tinha que falar mais, né? Inibe, né? E outra coisa, assim, já que você, né, falando do espalhar, de falar, de colocar, é uma coisa que as pessoas de fazer o boletim de ocorrência. Né? Porque assim, né? quando você fala de boletim de ocorrência, quando você fala da polícia de uma forma geral, eles também, né, o ponto delas, para saber onde precisa mais, eles têm que ter dados. E isso, o boletim de ocorrência é importante. Né? Porque, tem dados ali, sempre, entre aspas, a mesma região que está acontecendo o problema. Aquilo tem que chamar a atenção. Porque né? Com os dados, com o seu boletim de ocorrência, vai se olhar as grandes manchas dentro, né, da cidade. Você então, pontua, tá acontecendo, né? muito aqui. Então, isso acontece para os acidentes de trânsito, isso acontece quando você pede vamos chamar um quebra-mola, quando você pede um semáforo, né? Tudo isso é baseado em números, mas aí para eles terem números, a gente tem que dar esse dado. E um deles é o boletim de ocorrência. Tem bastante gente falando aqui bom dia pra gente. Fabrício, Patrícia, Edson, muito bom dia para vocês. E, inclusive, falando mais uma vez que estamos ao vivo, pode deixar aqui uma pergunta para a doutora Mayra, né? Sim, com certeza. Voltando, essa parte de segurança é uma das prioridades, né? Sim, Karina, porque eu acho assim, independente, né, essa questão quando você fala só de centro, hoje a segurança ela está muito... Não sei se sensível é a palavra, né? Por questão, por tudo, né? Pela questão social, então a gente está vendo mais pessoas desempregadas. O momento também já não é, né, tão favorável. Não está sendo favorável, assim, né? Então cria essa questão, né? Essa percepção da não segurança, por falta disso, por falta daquilo. E não é porque falta o outro ter que assaltar e roubar, não é isso. Mas vem essa questão social, ela vem se agravando. E automaticamente uma das consequências dessa questão social é a delinquência, né? A criminalidade. Né? Que é um dos pontos também muito forte que está sendo questionado. São muitas pessoas em situação de rua, principalmente aqui no centro da nossa cidade. E percebemos o abandono, tanto deles mesmo, porque a gente parece que não encontra mais serviços, mais pessoas na rua para estar acolhendo isso. Essas pessoas elas têm que serem, vou chamar, acolhidas para ser dado um caminho. Vamos dizer, hoje a grande maioria dessas pessoas em situação de rua, a grande maioria são dependentes químicos. Ou problema psiquiátrico. Né? Exatamente. Né? Antes, há 20, 30 anos atrás, as pessoas em situação de rua geralmente eram senhores que tinham perdido vínculos com a família por problemas psiquiátricos ou do alcoolismo, só. Né? Hoje, você vê famílias na rua, a maioria são jovens. E a grande consequência é quebra de vínculos com a família, tanto pela questão social, quanto pela questão da dependência, o uso de álcool e outras drogas. Porque, né? Na verdade, ali na realidade, não adianta a gente tirar uma pessoa em situação de rua e colocar ela em outro lugar. Porque nós estamos curando a dor
Só que, e a causa disso? Sim, Que a causa disso, da dependência química ou do alcoolismo, às vezes, muitas vezes, vem lá da família. Então, a gente tem que ir... É um trabalho muito complicado. Sim, é complexo. Eu tenho essa visão, porque como eu sou fisioterapeuta de formação também, então essa parte da saúde, a gente sabe que não adianta você... tô com dor na mão. Então, remédio para dor na mão. Mas de onde ela está vindo? Causa dessa dor da mão. A causa dessa dor na mão? A fase aguda você vai tratar ali. Mas o que causou? O que está causando? E essa dor permanecer? Ela vai voltar. Tá. Tirou a dor limão-montano. Então, eu tirei a pessoa em situação de rua e pus para cá. Mas não é só isso. Não é só isso. Então, é uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar, sim. Tem que ser uma... E várias, aí quando você fala de poder público, tem que ser várias secretarias atuando junto. Não pode achar que é só social e ir para a secretaria, por exemplo, aqui em Limeira, é o seu PROSOM. Não pode achar que é só da segurança, de forma nenhuma. Não pode achar que é só da saúde, né? Então, as secretarias têm que se comunicar para justamente fazer um planejamento. Né? Do que não vai ter mais pessoas em situação de vulnerabilidade. Lógico que não é isso. Sempre né? teve, né? Mas você consegue melhorar, você consegue fazer um fluxo dessas pessoas de ajudar. Não é só ajudar porque deu comida, não. Isso é uma ajuda na hora da fome, mas não é só isso. Muito pelo contrário. O que pode fazer? Buscar essa família, fazer uma busca ativa, né? Empregabilidade, você tem que ver, você tem que abrir um leque. Inteiro, né? Você tem que abrir um grande leque, né? E você imagina que um jovem de 20 anos. Super produtivo. Na fase produtiva. Aí, se você não fizer nada por esse jovem, ele vai ficar na rua aos 30, aos 40, aos 50. Quantos anos ele vai ficar na rua? Olha, né, a complexidade. É muito complexo. E o que pode acontecer com ele, ou o que ele pode fazer. Porque na rua, as leis são outras, né? Então, ele pode aprender, entre aspas, o que é bom, e o que pode aprender o que é ruim. Né? Então, olha quanto tempo um jovem pode vir a ficar em situação de rua. Então, para a gente combater, assim, para a gente enxergar isso e tratar essa dor... Então, nós precisamos de várias. São interfaces, não né? adianta, isso aqui é dele, porque às vezes você liga lá, isso aqui é problema do fulano de tal. Aí você vai pro fulano de tal. Aí não, é do outro. Né? E ninguém sabe. E o cidadão ou a pessoa em situação de rua é o mesmo, né? É o mesmo. Né? E falando em leis, você me falou de leis e tal. O pessoal fala muito, precisamos mudar as leis, porque as leis estão não sei o que lá. As nossas leis são muito falhas. Sim. Mas assim, como que podemos nós, aqui de Limeira, aqui, cidadão comum, como que nós vamos atingir, mudar a lei? A gente falando disso é complicado, mas assim, para quem a gente pode, a gente manda recado, a gente aciona? Não, eu vejo assim, qual é esse caminho? É assim, quando você fala de município, aí dependendo de qual seja o problema, é uma lei municipal. Então, aí, entre aspas, ela é mais fácil, porque você vai até a Câmara dos Vereadores, ou ver, assim, a equipe, vamos dizer, os comerciantes, vamos tomar exemplo dos comerciantes. Procura ver qual o problema, existe alguma lei, vamos chamar assim, que naquele momento ela pode ser mudada, pode ser melhorada, né? E aí, para poder ajudar aos comerciantes, pode, vai fazer um estudo, vamos dizer assim. Não, isso aqui, aonde está a reclamação, vamos dizer, mais dos comerciantes, aí muitas vezes não é de competência do município, quando se fala de leis. Aí é uma lei que você pensaria que pode mudar e de repente você não pode, porque é de competência ou estadual ou federal. Porque cada um é responsável por uma... Sim, né? E aí uma lei municipal, ela não pode ultrapassar uma lei estadual, muito menos uma lei federal. E aí onde entra a representatividade. Você procurar, vamos chamar, aquele vereador, cada vereador geralmente ele tem um nicho de trabalho, vamos dizer assim, para ele procurar o seu deputado, para isso ecoar em instâncias maiores. É demorado? Mas a gente não pode cansar. Porque se, não quero saber, não vai dar em nada, não quero dar em nada, não vai dar em nada, aí 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40. E
Tá passando. Então, isso é um ponto também, bem que pega muito. O pessoal a população hoje não acredita mais. Assim, é tanta dor, é tanta coisa que nós vemos e refletindo no nosso dia a dia, que você fala, eu não vou fazer nada, não. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Eu não vou nessa reunião. Eu não vou mais nem mandar mensagem lá. Não vou procurar ninguém. Aí que eu falo muito da fábula do rato e da ratoeira. Eu até tenho, né? Essa fábula que nós aprendemos desde criança. Tipo assim, não me incomode, né? Não me incomode, porque não está acontecendo comigo até chegar no momento que possa ser você. Que é para que a gente fala da prevenção, que é o que está funcionando dentro dos grupos. Mas, olha, eu vi uma pessoa assim, tá estranho, tá passando na frente da minha loja, passou 2 vezes e pode estar chegando na sua. Essa parte de colaboração. Sim. E a gente consegue fazer esse tipo de prevenção para a gente pegar assim gente, vamos junto. Como que a gente poderia estar fazendo isso? Tem que ter um engajamento, né? Assim, todo mundo vai fazer isso, tá? Todo mundo vai ser liderança, não. Por isso que existe aquelas pessoas que se sobressaem, porque elas começam a ter um papel de liderança. É aquela pessoa que ela cansa menos. Ela cansa menos, ela não desiste. Mas vamos lá de novo. Isso, é isso. Aí ela vai em busca das pessoas, ela vai em busca do poder público, ela reclama, ela marca reunião. É isso. Esse é uma pessoa que se tornou uma liderança, né? E aí, o que buscar? Vai resolver em uma semana? Não vai, gente. Nada. Né? Nada. Entendeu? Mas aí entra a liderança e os outros que se engajem para dizer, não, gente, não pode desistir. Poxa, eu tenho meu comércio há 15 anos, eu vou desistir dele? Exatamente. Né? Nós dependemos daquilo, que eu dependo daquilo, né? Para sobreviver. Então, é um engajamento. Né? Então, poxa, pode ser que não dê nada ainda para mim, mas tem meu filho, tem meu neto. Exatamente. E dependendo da situação, se você pensa em melhorias, e essas não vão ser feitas de modo agudo, imediato, mas eu tenho que pensar no meu descendente, nos meus entes queridos, nas pessoas que são próximas a mim, e aí você vai buscar. Né? Essa é uma representatividade. Não pode perder, né? Não pode. Essa é a representatividade, tanto da questão política partidária, quanto mesmo do cidadão. A gente fica assim, eu já fui vereadora, dependendo do assunto, as pessoas não vão na Câmara. Não vão, e quantas coisas são votadas... Importantes que, para você construir uma casa, por exemplo, você tem que ter a calçada, um nível tal, o cano tem que ser tal. Isso passa por leis. Aí um dia você vai construir uma casa, aí o engenheiro fala assim, isso não pode, isso não pode. Mas porque não pode, eu quero pode. É lei. Não pode. É lei. Né? Entendeu? Né? E assim, então vai desde coisas que ficam escondidas, né? Sei lá, que a gente não tem essa ideia, a coisas mais gritantes, mais aparentes, mas tudo passa. Então eu tenho que participar para entender o processo. Não necessariamente ser uma liderança, mas eu não gosto de política. Você pode não gostar da política partidária. Tá. Aí tudo bem, legal. Ok. Mas você não pode dizer que eu não gosto de política e que eu não tenho que me engajar nos problemas sociais. Quando você fala social, não é só questão de vulnerabilidade social, não. É sociedade como um todo. E não adianta só também reclamar, né? Não. Até porque também tem pessoa só reclama. A gente tem que, a partir do momento que você está vendo e está reclamando daquilo, gente, assim, mas olha, está acontecendo isso, mas gente, mas eu tô com uma ideia aqui. Sim. Será que funciona? Sim, vai buscar. Aí o que acontece? Acende a lâmpada de várias pessoas, né? Isso. Tipo, que as pessoas vão tendo insight. Nossa, é verdade, se a gente juntar isso que você está pensando com o que a fulana está pensando, talvez funcione. Vamos tentar? Sim. Vamos buscar pessoas, vamos buscar, vamos dizer assim, como sociedade, mas vamos buscar um nível, vamos dizer, de lei. Então, vamos na Câmara, vamos no prefeito, se precisar, vai na Lesp, o vereador marca e pode marcar com aquele deputado, mas a gente não pode cansar. E a gente, às vezes, levando essa ideia, por exemplo, para um vereador, ele fala assim... E não é que eu não tinha pensado nisso mesmo? Isso pode funcionar? Traz aqui, vamos trabalhar em cima disso para ver se dá certo. Tem projetos, tem uma lei na Câmara que tem o vereador cidadão. Não sei se o nome é esse. É aquele cidadão que pode pensar numa lei, ele tem o vereador como... Então, o cidadão ele não pode fazer a lei, tá? Mas o vereador pode, e o cidadão é co-participante dele.
falar isso. Então, esse tipo de informação que eu falo que a gente precisa ser mais alimentados hoje em dia, para a gente, por causa de prevenção, procurar e mostrar isso. Olha, eu digo assim, uma vez, um tempo atrás, né, a gente fez uma apresentação por causa do Comad, Conselho Municipal de Álcool e Drogas e tudo, e foi a primeira apresentação, porque os conselhos ele é feito da parte do poder público e da sociedade civil, né, meio a meio. E aí o poder público, a presidente do Comad naquela época era da prefeitura. Então ela teve que fazer uma apresentação dos serviços públicos que o município tem. Ninguém da sociedade civil sabia. De todos os... o que o município tem, como a gente fala, de funcionamento, vamos dizer, de coisas, seja um CRAS, o que é CREAS, o que é UBS, entendeu? De como funciona o poder público. Aonde, entendeu? Onde eu procuro. Se acontecer isso, eu procuro isso. Nenhum representante, delegado ali, na realidade já era conselheiro, ninguém sabia que o poder público, a prefeitura, existia e tinha todos aqueles serviços a serviço do cidadão. Mas você tem que procurar, você tem que exigir para você poder cobrar. Porque é isso mesmo, a gente precisa procurar, né? Essas informações precisam ir cada vez mais longe, né? Porque daí a gente tem... olha, você vai lá, né? Você faz isso, procura aquilo. Na verdade, agora eu queria falar um pouco sobre causa animal, nossos animais, né? Que, assim, tem bastante animais de rua ainda, mas isso está se tornando cada vez maior, né? Sim, como eu estava falando assim para você. Hoje, quando você fala causa animal, olha como isso cresceu. Começou agora? Não. Isso vem, né? Aumentando, foi criando corpo, foi se falando, se teve visibilidade e começou a ter os protetores. Essas pessoas saíram como é que se diz? Do escuro, do esconderijo. Já protegia, ela já era uma protetora. Já era, mas decidiu a falar, né? Não, mas ninguém nem sabia que se chamava protetor, né? Protetor independente, tem as ONGs, tem tudo isso, entendeu? Então, mas isso não veio também. Às vezes as pessoas só faziam assim porque elas gostavam dos animais, viam animalzinho na rua, pegava, levava para casa. Era individual, eram proteções que eram feitas individual porque o indivíduo gostava. Ela gostava. Olha como isso cresceu. Isso cresceu bastante. Cresceu. Né? Então, é isso. É quando você fala, o outro procura, o outro vai, o outro faz, o outro vê o outro fazendo. E vai juntando, né? Vai juntando, foi dando voz. Começou a ser dado voz nessa problemática dos animais de uma forma geral. E aí você fala de novo da questão do animal em situação de rua, que é um grande problema de saúde pública também. Né? Do abandono, forma dos maus tratos, de tudo. Isso abriu um leque imenso. É o que a gente já estava falando da outra coisa. Assim, você vai juntando votos, quanto mais pessoas envolvidas numa causa, isso que é importante quando a gente marca a reunião, quando a gente tem que ir na Câmara, né? Isso. E porque quanto mais pessoas ali falando, reclamando, cobrando do mesmo assunto, essa voz vai ecoando lá para frente, é isso mesmo. É um exemplo muito fácil de enxergar da causa animal. Aí hoje tem protetores, aí tem do protetor independente, hoje tem vereador da causa animal, tem deputado, entendeu? Olha como cresceu. E tem cidadãos ainda, então, né? Então, assim, mas hoje o cidadão, ele sabe a quem procurar. Porque tem o vereador A, B ou C, já tem o deputado estadual A, B ou C, entendeu? Então, esse problema, ele é escutado, porque ele já tem uma representação firmada. Já tem um representante. E as pessoas que gostam da causa, que estão ali como cidadãos e tudo, ele já direciona. Opa, eu posso procurar fulano ou cicrano para cobrar, para pedir, para ver como é que vai funcionar, políticas públicas que tem que melhorar. E essas pessoas acabam que ajudam também o vereador, com certeza. Porque não adianta ir lá falar, você não fez nada, você não fez isso. Não, a gente precisa ser um apoio também, tem que ser um trabalho em conjunto. Se você leva uma demanda,
vamos dizer, o vereador, já que a gente está no município. E esse vereador, ele tem por obrigação ir lá, ver o que é, o que não é, dar retorno. Tipo assim, eu quero a lei tal. Opa, peraí, essa lei tal pode? Karina, essa lei desse jeito não pode. Por isso. Mas vamos tentar de outra forma? Será que se você trouxer as outras pessoas aqui, a gente conversa sobre isso? A gente vai conversar com o secretário? Vamos ver o que pode? Isso vai aumentando. Entendeu? Realmente, a gente parando para pensar de alguns anos para trás, para hoje, mudou muito essa causa animal. Sim. E foi muito a favor E foi positiva. E foi muito positiva. A gente vê a gente já sendo presa, né? Exatamente. Por conta disso. Porque era assim, é um animal mesmo, não é um ser humano e tá tudo bem. Não. Isso. Mas antigamente era. Sim, antigamente nem se falava. Nem se falava disso, né? Então, alguém começou falando, alguém começou cobrando, alguém começou se mostrando e a coisa tomou voz. Aí outras pessoas, mas eu faço isso. Nossa, eu gosto também de animal. Deixa eu lá conversar com ela, deixa eu ir lá. Entendeu? Também quero ajudar. Porque vai alimentando isso da solidariedade. E alimentando de forma positiva, porque todo mundo quer soluções, né? Todo mundo, a partir do que o problema está ali em ebulição, todo mundo quer que resolva. Aí entra as parcerias, pessoas conversando, aí entra as entidades, entra o poder público de uma forma geral, seja na prefeitura, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso, mas a coisa cria voz. E depois que essa voz cria... ela não para mais. Porque assim, antes, quem gosta de animal ia lá, tirava o animalzinho de rua e curava aquilo. A dor na mão, que nem nós estávamos falando, né? Aí, a partir do momento que foi juntando, opa, alguma coisa. Aí vamos ver o que está. A causa. E é por isso que ela vem funcionando, porque já está indo para outro lugar. Hoje, né? Isso, aumentou a representatividade. Né? Então, quem é o fulano, quem é o vereador que faz isso, quem é o deputado que faz isso? Ele tem aquele nicho, então ele vai trabalhar e políticas públicas, vai cobrar do quem está acima dele, por exemplo, né? Para cobrar, para a gente trazer essas políticas públicas, trazer investimentos, verbas, coisas para o município. Aí cada um vai brigar pelo seu município, entendeu? Para quê? Para dar as melhores soluções para aquela causa. Isso, a causa animal, para mim, é um dos maiores exemplos. É muito fácil de ver, realmente, isso, porque a gente consegue enxergar, porque antigamente... Não se falava, imagina. E hoje é isso. Então, esse é um exemplo muito claro. De organização. De organização. Pessoas que, ao longo pessoas do que tempo... foram se juntando, foram criando uma voz, e a voz ecoou, e está indo, os projetos estão indo. É isso. E hoje existem aqueles representantes, entre aspas, específicos daquela causa. Lógico que quando é vereador, deputado, ele não vai só fazer aquilo, mas ele é o representante maior. Então, a gente como cidadã, a gente já sabe, não, é causa animal, não, vamos procurar fulano, que ali ele já está mais inteirado, ele já sabe os caminhos. Entende mais do caminho, né? Entendeu? É nessa forma, mas isso a gente tem que fazer para tudo, a gente tem que se interessar, né, pelos problemas. E esses caminhos dentro lá da Câmara, eles são difíceis? Assim, tipo assim, você precisa fazer uma lei, você tem um projeto. Esse projeto, eu trouxe um projeto, e ali dentro é muito difícil fazer acontecer? Eu vou dizer assim, sim e não, porque tem toda a questão da articulação política, mas ao mesmo tempo é burocrático. Não é burocracia, mas é muita burocracia, viu? Muito. Falando nisso, tem gente que precisa fazer um evento, tem que sair com um bolo de papel desse tamanho, e mais um, esqueceu essa assinatura, e volta, e esqueceu essa. Não vem tudo de uma vez, né? Não. Burocracia. E assim, na Câmara, você, por exemplo, o vereador, ele fez um projeto de obras, aí direciona. Aí quando chega o presidente da comissão, daquela comissão, por exemplo, da saúde, ele direciona quem vai ser o relator. Né? Aí o relator vai estudar aquele projeto. Ele pode modificar, ele pode fazer emendas, ele pode... A comissão, ela estuda o projeto, né? A discussão se é bom, se é ruim, se está bom, se tem que acrescentar, se tem que tirar. Dependendo do que queira, vai conversar com o vereador proponente, mas, fulano, isso aqui, já a comissão achou que isso aqui não é legal, não cabe, ou muda alguma coisa. Ilegal, você não quer mudar? Aí o relator fala, aí o vereador aí pode voltar para o vereador, ou a própria comissão, ela faz as mudanças necessárias.
Sim. Aí depois que passa por tudo, isso tem prazos, né? Aí tem o prazo, se não deu naquele prazo, pode estender o prazo. E aí, quando o projeto está pronto, vamos dizer assim, está pronto para ir para a pauta. Só que tem N projetos para ir para a pauta. Existe a comissão de líderes, né? E junto com o presidente da Câmara. Então, esses líderes é que levam, é o líder do bloco. Sim. Então, esse líder, aí eu sou daquele bloco, eu digo, Karina, eu preciso que esse projeto vá da parte. Eu preciso. Então, aquele líder do seu bloco, ele vai, entre aspas, brigar para que aquele projeto seja colocado na pauta. Então, isso pode demorar. Ou isso pode ser rápido. Pode ser rápido. Aí, lógico, que aí tem a questão dos interesses, né? Sejam interesses políticos, né? Esse projeto da Mayra... Não, o projeto do Zezinho é melhor. Deixa a Mayra de lado. Depois a gente bota a Mayra, entendeu? E aí vai se fazendo aí onde é a articulação política. Que é ali que onde a gente, o cidadão vai desacreditando, porque parece que as coisas não funcionam. As coisas, os projetos não saem. Aí daí, sabe o que nós temos a impressão? Olha para, nossa, aquele vereador não faz nada. Ele não faz nada. Não faz nada. Por quê? A burocracia, o tempo, joga para cá, porque, joga para lá. Às vezes passa, você pega um projeto, é o que eu falo, você é o vereador, você não vai entender de tudo. Dependendo do seja o projeto, você manda para estudo. Porque existem as pessoas na Câmara, os técnicos, né? Que aí eles vão fazer o estudo, aí eles podem fazer apontamentos, vereador, isso aqui é ilegal, isso aqui é inconstitucional, porque a lei federal já fala isso, então isso aqui não pode, entendeu? Então, às vezes, o projeto, aí você faz, tipo, quase como, tem um nomezinho que você fala, quase como se fosse o segundo projeto, mudando aquelas, né, o que foi apontado no estudo. Aí às vezes, aquele projeto que foi mudado, várias coisas, ele faz o caminho tudo de novo. É porque cada um vai pensar num pedacinho, né? Cada um entende de um pedaço do... Então, aí às vezes tem projeto que é tranquilo, passa rapidinho, que é mais rápido, né? E tem projetos que são mais elaborados. Isso, dependendo da causa. Que precisa de mais dinheiro. Assim, o vereador ele não pode fazer projeto que dê gasto e nem tire receita. Já começa daí. Então, se você vai fazer um projeto que ele pode ser sensacional, mas ele impede, vamos dizer assim, da prefeitura arrecadar. É inconstitucional. Ele faz um projeto que é maravilhoso, mas a prefeitura pode ter gastos com aquela ação. É inconstitucional. Daí a gente chama o Aladim? A lâmpada do... Então, aí isso, eu desejo... Quando você tem a dúvida técnica, você manda para estudo. Né? Então, essa pessoa, né, que são esses técnicos, que são cargos efetivos, foram cargos concursados da Câmara, tá? Essas pessoas vão estudar o projeto e, às vezes, ela procura o vereador proponente, para dizer, vereador, aí ele senta, né, faz as observações, né, do que é, do que não é, o que pode, o que não pode, o que seria melhor, faça assim, toma exemplo de outras cidades, né? Então, isso vai montando o projeto. É isso que demora, porque isso você não faz o dia todo. Né? E aquela pessoa... são muitas coisas, isso, né? Então, essas pessoas técnicas, né, que está lá, é um funcionário que fica na comissão de obra. Ele é um engenheiro que ele é. Mas não é só aquele vereador. Quantos projetos não passam da comissão de obra? Tem que passar por ele. Que aí, uma pessoa. Se todo mundo pedir estudo... E ele tem que fazer uma coisa técnica. Então, ele não vai chegar. Jeito. Isso, ele não vai chegar assim, não, tá bom, esse projeto tá bom. Nem pode, né? Exatamente. Porque daí o negócio, a bomba estoura depois. Sim. Então ele tem que realmente avaliar do ponto de vista técnico e legal. Tem tudo isso. Qualquer coisa ele pede a avaliação do procurador da casa, que aí onde ele vai ver a legalidade. Aí muitas vezes o vereador... vai conversar com o procurador. Mas deu uma avaliação que isso aqui é inconstitucional. Aí, às vezes o procurador fala, não, mas se você tirar essa palavra, né, essa palavra está dando um tom, e esse tom é inconstitucional. Vamos mudar? E além do mais que, quando são textos, Sim, cada um interpreta de um jeito. Que daí é a interpretação das leis também que falam, né? É isso que essa parte, esse corpo técnico da Câmara nos auxilia. Porque dependendo, você pode ler
uma lei e interpretar de um jeito. Sim, eu sim. posso ler a mesma lei, coisa. as mesmas palavras, Isso. e eu interpretar de outra maneira, até porque cada um é um, né? Sim, cada cabeça então, é uma. né, essa comissão técnica, né, principalmente dos procuradores, ele dá essa, entre aspas, essa fala final. Ó, se for desse jeito, é inconstitucional. Aí você, puta, faz o projeto, agora, vai lá e chega a votação. Se eu até queria, eu sou filho. Não, nossa, Karina, o projeto é legal, mas é inconstitucional. Então ele não pode nem ir para a pauta. Ele nem vai. Isso quando fica na isso dúvida, já passou tempo já, né? E quando existe uma dúvida, a pessoa, não, deixa para ir para a pauta. Aí é o que eu digo, às vezes, aí outro vereador faz uma emenda. Olha, Karina, eu fiz uma emenda para tirar essa palavra, porque senão o projeto volta. Aí você fala, não, legal. Legal, melhor, já ganhou um tempo. Isso, exato, entendeu? Mas ó, aí é uma emenda. Aí aquela emenda vai, quando o projeto é lido no plenário, aí o presidente da Câmara fala, o projeto tal, teve a emenda tal, aí ele bota o projeto de novo para as comissões. Para as comissões, volta, o projeto percorre todo o caminho. E não pode desistir, gente. O mais importante é que você tem que continuar, né? Em contrapartida, né, questão da vereança, você vai fazer, como é que se diz, reuniões com os secretários, tem coisas que são imediatas. Poxa, está tendo reclamação do trânsito naquela rua. Que é muito pontual, né? Que não depende de leis propriamente. Então, secretário, o senhor tem que ver. Então, tem tudo isso. Aí você marca a reunião. Coisas que são mais prolongadas e coisas que a gente não conseguimos e aí você fazer tem que marcar a reunião com o secretário, você leva vamos dizer, os munícipes também para ir junto, entendeu? Então você vai articulando, fazendo as articulações. Vai montando uma corrente. Exatamente. Né? E eu quero falar um pouco sobre saúde. Tem um pessoal falando aqui. Bom dia, ótimo programa com duas lideranças femininas. Beijo, doutora Mayra, Karina. Carol Pontes, um beijo. Carol. Aqui o Vaguinho, também, da Santa Luz. Bom dia, parabéns pelo programa. Nossas mulheres... Eu estou meio que não enxergando direito. Tem isso ainda, né? Nossas mulheres pré-candidatas, doutora Mayra e Karina, parabéns pela coragem de colocar o nome à disposição. Lugar de mulher é onde ela quer. É isso mesmo. Estão convidando você aqui para comer tapioca, olha. O Edson está convidando você. E qual a proposta para o centro de idosos? Para o Dia dos Idosos. Proposta para o centro para os idosos. Os idosos, a gente entra... Vamos entrar, já que vamos falar de idosos, vamos falar entrar na saúde, então... Porque nós falamos um pouco de saúde, também é assim, uma das prioridades, né? Sim, é sempre um tema, né? Eu digo que assim, que a saúde, e quando você fala só de saúde, você hoje não está só falando da saúde física própria, eu tenho uma doença ou não tenho, não. Está de uma forma bem ampla daquele indivíduo, né? Entendeu? Quando você fala de saúde. E hoje, pegando o gancho aí, quando você fala de idosos, hoje se vive mais. Hoje, essa longevidade nossa, ela é maior. Né? Só que aí a gente vive mais porque a medicina é uma modernidade, a tecnologia, quando você fala de nutrição, quando você fala da atividade física... E hoje eles são mais ativos, né? Ativo, isso. Então, isso foi... Com tudo isso, né? Foi o quê? As pessoas estão vivendo mais. Mas vivendo mais, a gente tem que viver bem. Ou da melhor maneira possível. Né? E aí você tem que dar o quê? Você tem que dar condições para esses idosos. Até porque nós precisamos trabalhar mais idade aí, né? Para aposentar. Então, também. Aposentar. Então, né? 100 anos. Entendeu? Então você tem que dar condições, suportes para esse idoso que está entrando, né, na idade do idoso. Até o Marcelo Rossi, que é geriatra, é um amigo meu, o Marcelo fala, Mayra, não é idoso mais, agora é idoso contemporâneo, é a nova nomenclatura. Contemporâneo, né? Então é 60 mais, melhor idade, fala, é idoso contemporâneo, né? E é isso. E então assim, mas para esse idoso vai uma longevidade, viver melhor, você está falando de qualidade de vida. Aí abre o leque muito grande. Não é só ter ou não ter doença. Mas aqui volta a prevenção de novo. Sim. A prevenção é sempre muito mais barata, né? Sempre. Sempre foi. Sempre. Eu acho que assim, o que tem sempre pontuar em todas as áreas é a prevenção. Tudo. E hoje, quando você fala em prevenção e na saúde, você já começa a falar, por isso que se faz o pré-natal,
Por isso que tem o projeto, tem um programa do governo federal, que já tem um certo tempo da primeira infância, porque ali você já está fazendo a prevenção. As prevenções de câncer de mama, tudo, gente, tudo é prevenção. Né? O do diabetes. E olha, quando você fala de doenças comuns, como diabetes, pressão alta, o indivíduo ser ou não ser tabagista, né? Doenças que a pessoa de criança, doenças que são herdadas, vamos dizer. Mas tinha um consultório de rua antigamente, não tinha? Começou a ser montado, fazia abordagem. Não tinha o papel de consultório de rua, mas fazia uma abordagem. Mas é uma prevenção, né? Sim, porque você pega o indivíduo ali, situação de rua, você pode levar ele para um tratamento. Essa prevenção, ela é feita na unidade básica de saúde. Mas sabe, doutora Mari, quando eu fiz faculdade, a gente saía teve um programa do estágio, que acho que também é interessante, porque a gente envolve os estudantes. Nós saímos tinha um projeto, na época, com a cidade, com a prefeitura da cidade onde eu estudava, e a gente fazia prevenção. Então, os alunos, a gente montava o dia da hipertensão. Então, montávamos tendas, tipo, na praça central, e ali com cartilhas, íamos orientando da pressão alta ou da diabetes, ou enfim, e trazia essa parte de prevenção. Sim. E eu me lembro muito bem, me recordo muito bem que muitas informações que passávamos ali, eles não tinham nem ideia. E, tipo assim, era coisa tão óbvia na nossa cabeça, que vem a interpretação. É óbvio pra gente, mas é óbvio pra todo mundo. Pra população não é. Não é. Então, assim, funcionava. Sim, né? Funciona. São programas. E hoje, se você for ver, tanto o governo estadual quanto o governo federal, tá? Eles têm esses projetos. Né? Vão se chamar de verbas, mas você tem que ir buscar. E mesmo o município, qual a responsabilidade do município? É a saúde básica. Essa é a responsabilidade. É o primeiro lugar. É o primeiro, é ali. Tá? O resto, o município vai buscar, passa pelo município, mas média e alta complexidade, ela vem estado e federal. Tá? Então, o município ele tem que ter e fazer essa questão da prevenção. Isso você utiliza as unidades básicas de saúde, você pode utilizar os centros comunitários. Sim, ali né? dentro é para fazer um monte você de tem que, não vai a pessoa sair de casa, você vai fazer a busca ativa, que são os agentes de saúde. Atrás da pessoa, Atrás da pessoa, daquele idoso que não sai de casa. Porque hoje, com essa vida, o idoso fica em casa, porque os filhos têm que trabalhar, os netos vão trabalhar. Né? Aí quem vai levar aquele idoso? Então, esse agente da saúde, ele vai até a casa, mas ele pode orientar o idoso. Né? Aí, na hora que o filho chega, ele pode orientar, entendeu? Então isso cria-se uma engrenagem de são prevenção. Várias peças, não é uma pessoa, não. A gente tem que colocar isso na cabeça. É uma engrenagem. E quanto mais pessoas envolvidas, participando, mais a gente consegue. É isso que precisa E não pode parar, porque as pessoas, eu participei 5 anos, não vai ser 5 anos, vai resolver, não é assim, não, entendeu? É 5 anos, é 10 anos, é a vida toda, porque gente morre, gente nasce, gente... É um ciclo. Né? E a vida é cíclica ainda, vai mudando a cada momento. E os programas de prevenção, vamos dizer assim, eles têm que ser aperfeiçoados, baseados na questão da medicina. Eu acho que isso tinha que ser bem pontuado mesmo, a questão da prevenção. Porque realmente ela funciona. Quando você está ali, olha como é, quando você está envolvida dentro de um projeto, que nem eu já estive, você vê. Sim, porque olha para você ver, eu tenho uma história da faculdade, que isso mostra muito claro a questão de percepção da pessoa. Né? O que era óbvio para mim não era para ela. Então eu tinha um paciente lá com o pé diabético. Então eu orientava: seu José, o senhor vai fazer isso com o pé, vai lavar assim, vai usar o sapato assim, tá tudo bem, vai lavar em água corrente seu pé, tudo aquilo que a gente faz de prevenção. E ele vinha e cada vez estava piorando. Piorando. Eu falei: mas seu José, como que o senhor... Me explica, senta aqui para mim. O que o senhor está fazendo? Eu coloco o meu pé dentro da privada e dou descarga. E depois eu falei assim: como? Ele falou assim: porque é a única água corrente que eu tenho na minha casa. Então, nunca imaginaria isso. Não, como que eu ia passar isso na minha cabeça? Porque para mim, colocando... Uma torneira. Uma torneira, o chuveiro. Mas ali
meu pai fala muito isso, você vai ter que explicar uma vez, você vai ter que explicar Eu outra, falo você vai sempre ter que isso. explicar outra, Eu falo e sempre. talvez a pessoa não vai entender ainda. E você vai ter que falar de novo, e ela não vai entender. E você tem que sempre ali pontuar, né? Então, mostra muito claro, né? Como nós vimos do PET e tal, o que é óbvio. Às vezes você fala para a pessoa... Você acha, e não é óbvio. Para ela não é. Para ela não é. E cai na prevenção. Sim. Tudo cai na Aí prevenção, é onde né? entra a busca ativa, são esses profissionais que vão em casa, ou aquele profissional que tem, né, vai ter a percepção, poxa, eu tenho que ouvir. Pô, mas está piorando. Por que está piorando? Peraí, vê como você fez. Vem cá, José. O que está Senta aqui. acontecendo? Porque para a gente uma água corrente é tão óbvio. É tão óbvio. Né? Mas não, para ele. E tanto é que aquele dia eu falei assim, gente, o óbvio não é tão óbvio assim. Não é. Isso em qualquer coisa, né? Que é na interpretação, é tudo. Então você tem. Então, por isso que juntar várias pessoas. É o que chama do várias equipe multiprofissional. Né? Cada um no seu papel, cada um, mas justamente porque são várias cabeças dentro de várias especialidades, dentro de várias profissões, para o mesmo indivíduo. Para o mesmo indivíduo. Né? É a visão de cada um. Para você chegar no. E como isso cresceu. Né? Isso cresceu na fisioterapia, isso cresceu na nutrição, isso cresceu na fono, na psicologia, né? Então, hoje não é só o médico. Em saúde, médico, não. De forma nenhuma. Muita gente. Né? Muitas vezes, para o paciente fazer um tratamento adequado, o médico, às vezes, é o último, é o primeiro, depois é o último. Para ele tratar, ele tem que estar fazendo toda essa equipe multiprofissional. Entendeu? É isso, né? E a gente precisa... Gigante. É gigante, né? É isso, deixa eu ver aqui. Aqui já falamos, aqui o pessoal, bom dia, obrigado. E é isso, eu queria deixar assim, agradecer muito, né? Estou muito feliz de você estar aí pré-candidata, né? Uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma médica excelente, né? Uma excelente profissional, uma excelente mulher e assim, e muito humana. Assim, acho que assim, eu me identifico muito com você, que como eu também sou da área da saúde, então acho que eu me identifico mais, né? Porque eu acho que o que hoje nós precisamos muito é dessa parte de humanização. Então a gente tem coisas que foram feitas maravilhosas, que assim, nós somos seres humanos, todo ser humano erra e acerta. Isso em qualquer profissão. Na nossa vida pessoal, isso porque nós somos seres humanos e seres humanos são falhos. Cada um tem suas dores. Não ser igual exatamente. A minha dor pode doer mais, mas a sua pode doer mais. Como é que eu vou saber? Exatamente. Às vezes você está sentindo uma dor que é no mesmo lugar que o meu, só que você dói mais e em mim não. Para mim eu levo de boa. Exatamente. Né? Então é isso. Mas é isso que eu me identifico muito e eu acho que sim, nossa cidade precisa resgatar essa parte da humanização. Pensar mais no ser humano, no indivíduo, como uma pessoa ali que precisa de muita uma pessoa atenção. como um todo, né? Uma pessoa como um todo e que ela precisa daquilo, né? Aí o que eu digo assim, você fala, não, mas eu tenho posses, não sei o quê, mas seu filho vai ter? Seu neto vai ter? Então. E se precisar? Você tem que pensar numa cidade boa, seja para todo mundo. Que os serviços públicos sejam acessíveis para todo mundo. E é possível. Sim, isso sim, é possível, sim. É só ter assim, os planejamentos adequados e as equipes adequadas. Os engajamentos, e os as mesmos parcerias. interesses ali, né? De vamos fazer, né? É isso aí. Agradeço muito, viu? Obrigada, Karina. Né? A gente fica à disposição. E assim, como você falou, eu vou colocar, Neto, coloca o Instagram da doutora Mayra aí pra gente, ó. Que também a doutora Mayra tem um Instagram, lá, a doutora Mayra Costa. Pode mandar lá pergunta para você, lá no direct, né? Se ela vai tirando algumas dúvidas, se você precisar. E assim, a gente tem que ter esse engajamento, por isso, e graças a Deus que hoje cada vez se fala melhor nisso, né? Porque assim, a gente é um ser humano como um todo, né? Você não pode viver... Eu digo assim, só, né? Se a gente fosse para viver isolado, Deus criaria tudo em ilhas, cada uma ia morar na sua ilhazinha e pronto. Mas não, a gente vive em sociedade. Vive em sociedade. Né? E a sociedade é isso. É viver em comum com o outro. Cada um com seus defeitos, cada um com as suas dificuldades. Aceitar. Né? Tudo. E com todas as diferenças, respeitar. Com todas as diferenças,
mas a gente vive em sociedade. Em Não tem sociedade. jeito. Então nós vamos ter que ser parceiro, um parceiro do outro, porque ninguém vive, sozinho. Não, de jeito nenhum. E eu acho que o ser humano nem nasceu para viver viver sozinho. sozinho. Né? Porque se Olha, isolar. até os animais, né? Quando a gente vê matilhas, né? Os bandos, né? Nem os animais. Nem eles são sozinhos, né? Quanto Né? mais Entendeu? nós. Ainda mais nós, que ainda quem gosta mais de falar ainda, né? Mas ainda que não consegue deixar isolado sozinho. Isso daí não dá, né? Isso daí, muito Mas bom. é isso, gente. Qualquer dúvida, entre lá em contato com a doutora Mayra. E também aqui com a gente do Farol, ou também no meu Carina Penteado, viu? E é isso. Um beijo para vocês.